Olá, estamos aqui hoje para a nossa segunda aula, que será sobre enfoque estratégico e a tomada de decisão. Para iniciarmos, nós vamos ver a diferença, os dois conceitos de gestão estratégica e de planejamento estratégico. Como nós vimos na aula 1, a gente viu o conceito de estratégia. Só para a gente reforçar, a estratégia ela é um caminho, ela é uma série de ações juntamente com recursos para se atingir um objetivo em comum, o objetivo da organização. Então, é a junção desses recursos e um caminho a ser seguido. O planejamento estratégico é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para a execução, levando em conta as condições internas e as condições externas à empresa para atingir um objetivo esperado. A gestão estratégica é uma forma de acrescentar novos elementos de reflexão e ação sistemática e continuada, a fim de avançar a situação, elaborar projetos de mudanças estratégicas e acompanhar e gerenciar os passos até a implementação desse planejamento estratégico. Então, observe a gestão. Quando eu falo gestão estratégica, então é tudo aquilo que faz parte para colocar em prática aquilo que foi planejado. O planejamento estratégico é todo o processo do planejamento, que no final gera um documento, que é o documento mais importante, que é o plano estratégico. Esse sim é o produto da gestão estratégica. Agora que nós vimos a diferença entre gestão estratégica e planejamento estratégico, nós vamos ver o primeiro item para um planejamento estratégico, que é o diagnóstico empresarial, ou seja, o diagnóstico de toda a situação estratégica da organização. Então, o que é esse diagnóstico? Lembremos, gente, quando a gente vai a uma consulta médica, então, o primeiro caso que o médico vai analisar o quê? Fazer um diagnóstico, ele faz diversas perguntas para poder detectar o motivo daquela doença. E o que é esse diagnóstico? É um levantamento dos possíveis problemas que nós temos. Da mesma forma, é o que acontece dentro das organizações. É feito um diagnóstico, que é um levantamento dos possíveis problemas ou os principais problemas para poder detectar as reais causas e como tratá-la. Então, só pode tratar uma doença se souber as causas. Então, só pode tratar um problema de uma empresa se souber o que é que está causando aquele problema. E aí, o diagnóstico estratégico, ele se divide em várias etapas, mas no todo, no geral, é um levantamento. Só que existem os levantamentos internos, os levantamentos externos, se a empresa está voltada para a concorrência, se os funcionários estão satisfeitos, se o problema é no processo produtivo, se o problema é no maquinário que está ultrapassado. Então, aí, tem que fazer esses levantamentos para poder descobrir e começar realmente o processo de planejamento. Então, o que é, num conceito geral, num conceito científico, o que significa diagnóstico empresarial? Então, nós vamos ver aqui no slide que é um processo formal e estruturado que procura avaliar a existência e adequação das estratégias vigentes na organização relativamente ao andamento de transformação para a construção do seu futuro. Então, o primeiro passo para construir um futuro da organização. Após o diagnóstico estratégico, deve-se realizar a prontidão estratégica, que é o envolvimento e a disponibilidade da direção da empresa em relação ao futuro. Então, o diagnóstico é a real situação que a empresa se encontra, a análise da situação para poder melhorar. E a prontidão é o quê? É a disponibilidade da gestão da empresa, dos gestores, em colocarem em prática aquilo que foi encontrado, aquele diagnóstico que foi levantado, de planejar
e realmente transformar o futuro da organização, para que o futuro ele seja mais proveitoso, com que a empresa se torne competitiva. Aqui nós vemos no slide a seguir 7 tipos de diagnóstico. Um deles é o quê? O diagnóstico da situação estratégica. O outro, o diagnóstico da prontidão estratégica, o qual nós já vimos, de certa forma, os conceitos. O próximo, o diagnóstico da estratégia competitiva, onde está voltado para o mercado, né? A partir do momento que fala competitividade, então procura-se analisar o mercado. Diagnóstico da estratégia do portfólio. O que é portfólio? Portfólio é uma linha de produtos que a empresa tem, né? Então, uma determinada marca, quando você pega um catálogo que tem lá uma coleção nova, ali é o portfólio, como de diversos outros tipos de produto. Como se a gente pensar na Nestlé, por exemplo. A Nestlé, ela tem o leitinho, ela tem o biscoito, ela tem o achocolatado. Então, é uma diversidade de produtos que fazem parte do portfólio dela, porque é a linha de produtos. O diagnóstico da capacidade estratégica, o diagnóstico da flexibilidade e da vulnerabilidade e o diagnóstico da vigilância estratégica. Agora nós vamos ver alguns exemplos de cada um desses diagnósticos, onde a gente possa formular questionamentos para poder analisar quando estiver analisando as causas dos problemas da organização. O primeiro, que é o diagnóstico da situação estratégicas, compreende o levantamento, a auditoria, a análise e a verificação das realidades internas e externas da organização. O segundo é o diagnóstico da prontidão estratégica, que é necessário avaliar alguns questionamentos, tipo: a direção da empresa dedica-se ao futuro da organização? Os dirigentes têm percepção das oportunidades e dos riscos? Conhece o seu mercado, onde estão os concorrentes, quais as novas leis estabelecidas pelo governo. Então, está ciente desse cenário? O outro, diagnóstico da estratégia competitiva. Precisa se responder aos seguintes questionamentos. Está havendo mudanças drásticas no ambiente competitivo? Entrou um concorrente com muitas inovações, por exemplo. Existem novos concorrentes chegando ao mercado? Qual o perfil dele? O que ele tem de diferencial? Ele é um risco para a minha empresa? Tá? O outro, a gente vê o diagnóstico da estratégia do portfólio, que as perspectivas de crescimento e do volume dos novos mercados estão satisfatórios? Os mercados atuais, como é que está? Os volumes que são entregues para o mercado são satisfatórios? Ou existe mais demanda do que oferta? Ou existe mais oferta do que demanda? As perspectivas de obtenção de resultados de longo prazo são bons? A empresa consegue se planejar a um longo prazo? Né? Ela consegue atender grandes pedidos, grandes volumes de produtos solicitados? Né? Ela tem bons fornecedores para estabelecer um portfólio adequado com o que o cliente precisa? Então, são alguns tipos de questionamentos que devem ser feitos. O diagnóstico da capacidade estratégica. Faz-se necessário o conhecimento acerca do andamento da organização. Como, por exemplo, existe um processo eficaz de desenvolvimento dos produtos? Além de ela ter uma linha de produtos, ela está buscando a eficácia desses produtos que estão voltados, os principais produtos eles estão voltados para as inovações tecnológicas. Ela está atenta a esse mercado, está atenta a esse cenário, às exigências dos consumidores. O diagnóstico da flexibilidade e da vulnerabilidade. É a importância da empresa em analisar se os cenários do mercado se alteram rapidamente. A organização está preparada para acompanhar as mudanças? Então, o último tipo de diagnóstico é o diagnóstico da vigilância estratégica. Nesse diagnóstico, a gente analisa as principais macromudanças, ou seja, as tendências e as descontinuidades da organização, bem como é onde procura-se analisar se a empresa adota todo um processo sistêmico. E o que é isso? Eu acredito que em todo o decorrer das disciplinas, vocês estejam vendo e os professores estejam falando sobre a organização vista como sistema.
Porque a organização, ela recebe recursos do meio externo, transforma no meio interno e devolve para o meio externo. Então, isso é um processo sistêmico, que ele é cíclico, porque é como os insumos que eles entram na organização são processados por meio do maquinário, por meio das pessoas que ali fazem parte, que são os colaboradores, e são devolvidas para a organização por meio de um produto. Que isso é um processo sistêmico. Mas para fechar o ciclo sistêmico, aqueles consumidores que compram o produto, eles dão um feedback, ou seja, um retorno para a própria organização, que eles estão avaliando o produto, e aí começa realmente um novo ciclo. Tá? Esse ciclo né, que por ser um processo cíclico, esse ciclo ele é contínuo. Ele sempre é contínuo. E porque ele precisa desse feedback, que é o que a gente chama de pós-venda, o retorno que o consumidor dá para a organização, para ela estar constantemente melhorando. Aí a gente vê a questão das macromudanças. E essas macromudanças só podem realmente ocorrer dentro da organização se houver esse processo sistêmico. Porque nenhuma organização, ela é um sistema fechado. Ela não funciona só dentro de si. Ela tem que se abrir para o mercado, onde é o principal resultado dos seus processos, da sua existência, o principal a missão de ela realmente existir não está interna, ela está voltada para o mercado. Então, por que ela existe? Para poder atender alguma necessidade. Então, aqui a gente vê os exemplos, a gente pode ver nesses slides, nesses 2 slides, os exemplos de diagnósticos estratégicos, que são 7. E aí, a gente começa a entrar, depois que se faz o diagnóstico, né, entra na análise SWOT. Mas antes de eu entrar na análise SWOT, eu quero relembrar uma questão da aula passada. Da aula passada, vocês viram o quê? Primeiro ponto, vocês viram a missão da empresa, que já é o planejamento estratégico da organização. Então, a missão é a razão de ela ser. O que é que proporciona ela estar ali? Qual a razão de existência? Então, primeiro passo. Segundo, a visão da organização. Onde ela quer chegar? O que ela precisa fazer para atingir aquele objetivo de longo prazo ou longuíssimo prazo, que é a visão da organização. Então, aí vocês têm o início de um planejamento estratégico. Essa questão, visão e missão, é totalmente estratégico, está no topo da organização. O diagnóstico, então, ele já tanto está no meio estratégico, como ele já começa um pouco no meio tático. Porque o que é o meio tático? É analisar todas as áreas da organização, né? Todos os departamentos, marketing, finanças, recursos humanos, produção, administração de materiais e logística de materiais, e por aí vai. Então, faz-se um diagnóstico interno voltado para o meio externo. Então, o diagnóstico. Depois desse diagnóstico, faz-se a análise SWOT. O que é essa análise SWOT? Como vocês podem observar aqui no slide, SWOT é uma palavra que ela tem as siglas em inglês, que significam, o S significa pontos fortes, o W significa pontos fracos, o O, oportunidades, e o T, ameaças, por vir de uma palavra, não de uma palavra, mas de 4 palavras em inglês que significam exatamente isso no português, que é strengths, weaknesses, opportunities e threats. Então, essas questões, né, quando a gente vê esse questionamento, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, a gente vê o quê? A divisão da organização dentro e fora. Dentro, na interna, que são os pontos fortes e os pontos fracos, e fora, oportunidades e ameaças. Aqui no Brasil, a gente usa muito a palavra fofa, que fofa significa a mesma definição de SWOT, mas quando se fala fofa, o F significa fortaleza, o O, oportunidade, o outro F, fraqueza, e o A, ameaça. Né? Mas, como SWOT, ela é muito conhecida mundialmente, então também se utiliza muito a expressão análise SWOT. E o que é essa análise SWOT? É uma divisão da organização para analisar os recursos, como a empresa está internamente, ou seja, um pouco daquele diagnóstico, e externamente. Quando se vê internamente, é o quê? A questão do ponto fraco, por exemplo, o funcionário insatisfeito é um ponto fraco da organização. O maquinário atrasado, um ponto fraco da organização.
tá? Por quê? Os produtos mal elaborados não têm um sistema de qualidade. Tudo isso são pontos fracos, que a organização ela pode se desenvolver, pode melhorar, transformar aquele ponto fraco num ponto forte. Ou seja, tudo que está dentro da organização, ela tem total domínio. O que está fora, ela não tem nenhum controle sobre aquilo que está fora. Nós podemos ver no slide seguinte um pouco um exemplo de oportunidades e ameaças e pontos fortes e pontos fracos. Oportunidades e ameaças é o quê? São as forças econômicas, políticas, sociais, tecnológicas, a concorrência, os clientes, tudo que está fora. E pontos fortes e fracos, o que está dentro. Ou seja, o acesso à matéria-prima, como que está a questão da distribuição, se tem marcas fortes, os custos são compatíveis para poder desenvolver produtos com um valor compatível com o do concorrente e por aí vai. Então, nessa tabela, vocês podem analisar alguns exemplos que vocês também têm na apostila de vocês. A seguir, a gente vê a matriz SWOT. A matriz SWOT é uma outra ferramenta estratégica, tá? E ela tem como objetivo suportar a análise de portfólio de produtos ou de unidades de negócio baseada no conceito do ciclo de vida do produto. E ela envolve várias áreas, principalmente marketing, planejamento estratégico e a análise do próprio portfólio da organização, já que está voltada para os produtos. A matriz BCG ela é representada por 4 quadrantes. Cada um desses quadrantes tem o questionamento, que pode ser representado por um ponto de interrogação, pode ser representado por uma criança-problema. E ela diz o quê? Essa interrogação? Que ali é onde se tem a pior característica em relação ao fluxo de caixa. Ou seja, a empresa investe muito e tem um retorno muito baixo. Então, ruim. A estrela, existe grandes investimentos e é líder de mercado, mas também gerando grandes receitas. A vaca leiteira, os lucros e a geração de caixa são altos, como o crescimento do mercado é baixo. Não é necessário grandes investimentos nesse quadrante. E o último quadrante, a gente tem o abacaxi, que também é conhecido como cão vira-lata ou animal de estimação, que aí vocês podem ver essas imagens e sabem que está nesse quadrante. Os abacaxis, eles devem ser evitados em uma empresa, que é o que a gente já conhece. Abacaxi é problema, né? Porque quando se investe naquele produto que não é aceito no mercado, então o retorno vai ser muito baixo, a organização vai ter prejuízo. Então, se livrar desse problema. No slide seguinte, a gente vê o quê? Vê exatamente esses quadrantes, né? A estrela, o questionamento, a vaca leiteira, o abacaxi. E que aí, onde o risco é baixo, ótimo. Onde o risco é alto, a organização tem que passar para um risco baixo. Por quê? Para poder ter um retorno maior. No slide que vocês vão ver também na apostila de vocês vão ver um exemplo, tá, geral sobre as principais características da matriz BCG, onde é que existe o crescimento de mercado, onde a empresa tem a participação do mercado, as características do produto e os objetivos estratégicos. E por fim, para a gente poder concluir a nossa aula de hoje, a gente vai falar da tomada de decisão. Essas ferramentas que a gente viu, tanto do planejamento estratégico, que está ligado à análise SWOT e à matriz PCG, que estão dentro do planejamento estratégico, né, que pode escolher uma das duas, tudo isso é feito para a organização tomar uma decisão. E o que é o processo decisório? Né? É exatamente ter o conhecimento, onde os gestores têm o conhecimento baseado em uma análise estruturada para poder tomar realmente a melhor decisão, onde ela possa o risco ser reduzido e a empresa não ter um prejuízo com aquela decisão que foi tomada. Então, deve ter pessoas preparadas onde elas possam decidir pensando no futuro da organização. Então, a tomada de decisão é um processo pelo qual são escolhidas algumas ou entre muitas alternativas, a melhor, né, a qual a organização vai seguir. Então, diversas alternativas, qual seguir, tá? E aí, essa decisão, ela envolve vários elementos, que é a incerteza do tomador de decisão, os objetivos, as preferências, a situação que se encontra a organização,
a estratégia que a organização quer adotar e o resultado, que é o principal, né? Que é aquele retorno que a organização quer. Então, por hoje, nós concluímos a nossa aula. Espero que ela tenha sido proveitosa. Não esqueçam que aqui é só um pouco para poder vocês terem uma ideia. Então, devem ler a apostila. Lá ela tem mais exemplos, está bem mais detalhada. E eu desejo a todos bons estudos.